Então, pessoal, bom dia para quem está aqui já. Bom dia. Então, hoje vamos continuar a parte de ótica. Vamos ver um pouco de reflexão, espelhos planos e vamos para espelhos esféricos, tá? Vamos então começar com a parte de reflexão, relembrando o que é reflexão, as leis da reflexão. E vamos para espelhos esféricos, que temos várias regras de espelhos esféricos. A parte de ondulatória, se alguém tiver alguma dúvida ou tiver feito alguma questão desde segunda, que eu acho que não devem ter feito. A Marina perguntou se eu vou dar física moderna. Não, Márcio, o Rosseto vai passar a física moderna com vocês, tá? Ele vai continuar a sequência dele e eu continuo a minha. Eu, inclusive, perguntei se ele queria que eu passasse. Ele disse, não, dá a tua revisão que eu passo a minha, tá? Então, eu vou passar a parte de ótica. Espelhos esféricos cai bastante, gente. É muito importante a gente saber todas aquelas partes dos espelhos. Então, vamos começar lá, tá? Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar o quadro e vamos começar. Meu quadro hoje está em branco, porque eu não consegui fazer nenhuma preparação, né, prévia. Então vamos lá, pessoal. As leis da reflexão. Nós temos então a reflexão, nós vamos ter uma superfície, tá? Vou colocar aqui leis da reflexão. Primeiro, então. Leis da reflexão. Ok, o que nós temos então? Vamos lá. Nós temos uma superfície de separação. Dessa superfície de separação, nós temos uma reta que é chamada de reta normal. Essa reta normal ela sempre faz 90 graus com a superfície de separação. Então, ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus. Essa retinha aqui é a reta que a gente chama de normal. E ela é muito importante para a gente dentro da reflexão. Nós vamos ter um raio. Bom dia para quem vai chegando. Nós vamos ter um raio incidente. O raio incidente é aquele que chega aqui, ó, incidindo na reta normal. Esse raio incidente, ele vai ter um ângulo de incidência. Ó. Vou chamar isso aqui de I, que é o ângulo de incidência, e esse aqui eu vou chamar de RI, que é o raio incidente. Nós vamos ter um ângulo, um raio de reflexão. Esse raio de reflexão, aqui, esse raio de reflexão, ele vai fazer um ângulo de reflexão, ó, que é R, e vou chamar ele de RR, que é o raio de reflexão. As regras, as leis da reflexão são as seguintes, ó, nós temos duas leis da reflexão. A primeira lei, ela diz o seguinte, ela diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Ou seja, esses três estão no mesmo plano. Meio lógico, né? Eu desenhei todos eles no mesmo plano aqui. Nenhum veio para fora ou para dentro, nenhum saiu do plano. A segunda lei é a que dá a nossa formulazinha, tá? Não é bem uma fórmula. Ela diz assim, ó, que o ângulo de incidência, que é aquele I que eu coloquei ali, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Essa é a segunda lei, que diz que o ângulo de incidência
é igual ao, meu Deus, ao ângulo de reflexão. Essas são as duas leis da reflexão, então. A gente viu na aula passada que a gente tem uma reflexão difusa e uma regular. A reflexão que a gente vê nos espelhos, ela é sempre uma reflexão regular, tá? É uma reflexão que obedece essas duas leis da reflexão aqui, tá? A reflexão regular. A difusa é a reflexão responsável pela nossa visão das coisas em geral, assim, que a superfície é irregular. O espelho tem uma superfície regular, tá? Uma superfície regular, então ela faz uma reflexão regular, tá? Então são as leis da reflexão. Num espelho plano, nós temos algumas regrinhas bem simples para o espelho plano. A primeira delas, quando nós temos um espelho plano, esse aqui seria o nosso espelho. Então, aqui seria a parte interna do espelho a gente representa por essas coisinhas aqui. Aí, quando a gente desenha algo dentro do espelho, será que eu vou conseguir desenhar virado? Acho que não consigo. Vou tentar. Quando a gente tem um objeto, tá? Que a gente desenha esse objeto em frente ao espelho, esse objeto vai estar a uma certa distância desse espelho, tá? A uma certa distância, não, desse espelho, tá? A uma certa distância desse espelho. Esse objeto vai ter uma imagem. Essa imagem, vou tentar fazer ela quase igual. Essa imagem, ela vai estar à mesma distância desse espelho. Ficou um pouquinho maior a minha distância aqui, mas dá para entender. Vai ficar à mesma distância. E essa imagem, ela é uma imagem dita enantiomorfa. O que isso significa? Ela é o que é direita para o objeto é esquerdo para a imagem. Tá? O que é esquerdo para o objeto é direito para a imagem. Então, de um espelho plano, as características da imagem a gente tira da seguinte forma, ó. As regras, né? A imagem, então, de um espelho plano, características da imagem, ó. Vão ser sempre assim. A imagem vai ser sempre virtual, direita. O que é direita? Direita significa que a gente não se enxerga de ponta cabeça dentro do espelho, né? A gente vai lá de manhã para tentar pentear os cabelos, né? A gente vai lá de manhã, tentar se arrumar um pouquinho, tirar aquela cara de sono, né? A gente não se vê de ponta cabeça dentro do espelho, né? A gente se enxerga direito, tá? Não é virado, direito. A gente se vê do mesmo tamanho, né? Então a gente diz que ela é igual, né? Igual, na linguagem da física, significa do mesmo tamanho. Virtual, direita, do mesmo tamanho. E a gente diz que ela é enantiomorfa. Enantiomorfa, ela significa que ela tem natureza inversa. Natureza inversa significa que a esquerda é direita
e vice-versa. Tá? E a direita é a esquerda. Então, essas são as principais características de um espelho plano. Tem algumas coisas de espelho plano que são importantes a gente lembrar, que é, por exemplo, o tamanho de um espelho em relação à pessoa, a velocidade do espelho. Essas características eu vou passar depois com vocês dentro das atividades, tá? Que eu não estou com elas relacionadas aqui e eu não quero trocar elas para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar da apostila de vocês umas atividades para a gente fazer. Não, eu tenho ainda. Obrigada, Amanda. Não, obrigada. Vamos ver aqui. Bom, vamos conversar sobre a cor de um corpo, então. Como a gente enxerga... peraí. Como a gente enxerga as cores nos corpos. Vocês sabem como a gente enxerga as cores nos corpos? Sabem como isso acontece? Como a gente enxerga as cores nos corpos? Como a gente enxerga essa cor de vinho, né? Como a gente enxerga esse vermelho? Por que a gente enxerga essas cores? Primeiro precisa de luz, né? Se não tiver luz, a gente não enxerga. Tudo não, é reflexão. A gente enxerga por causa da reflexão, é reflexão. Os corpos, eles absorvem, né? É absorção e reflexão. Eles absorvem cores e refletem algumas cores. A luz branca, essa luz que a gente tem das lâmpadas, né, e a luz que vem do sol, ela é composta de todas as cores do espectro, tá? É composta por todas as cores. O que acontece? Acontece que quando ela bate num objeto, a luz vem e bate num objeto, esse objeto vai absorver várias cores e vai refletir apenas aquela que o objeto está preparado para refletir. No caso da minha caneca, ela absorve todas as cores e reflete apenas o vermelho. Ela não vai refletir outra cor a não ser o vermelho. Nessa parte branca, ela está absorvendo todas as cores e não está refletindo... perdão. Na parte branca, ela está refletindo todas as cores, não está absorvendo nenhuma. Na parte preta, aqui, na parte preta, ela está absorvendo todas as cores. Tá? O branco é a reflexão de todas as cores, o preto é a absorção de todas as cores. Tá? É assim que funciona a gente enxergar as cores, tá? A gente enxerga por reflexão e por absorção. Então, pessoal, quando a gente tiver para enxergar alguma coisa, funciona da seguinte forma. A gente vai enxergar o azul, tá? Se a gente for lá e ver um quadrado azul, né? Esse quadradinho todo azul. A gente vai enxergar esse quadrado azul porque ele absorve todas as cores, esse quadrado aqui absorve todas as cores e só reflete azul, tá? Se a gente tiver um quadrado branco, vou tentar fazer um quadrado branco, a borda dele vai ser preta, tá? Se a gente tiver um quadrado branco, se ele for um quadrado branco, esse quadrado branco, ele vai absorver todas as cores. O branco, ele absorve, perdão, reflete, trocando as coisas, reflete todas as cores. Quando reflete todas as cores, é branco. Se nós tivermos
um quadrado. Se nós tivermos um quadrado e esse quadrado aqui for pintado de preto, né? For todo pintadinho de preto. Vamos supor que ele é todo pintado de preto. O preto, esse sim, ele absorve todas as cores. Por isso que uma roupa preta, ela aquece mais, tá? Porque ele absorve. Ele absorve e junto com a luz, pessoal, vem a absorção de calor, tá? Então, assim, ó, se a gente quiser qualquer cor, tá? Qualquer cor, vai acontecer dessa forma, ó. Se for um quadrado vermelho, é porque ele vai absorver todas as cores e só reflete o vermelho, tá? É dessa forma que funciona. Esse quadrado aqui absorve todas as cores. E só reflete o vermelho. Dessa forma aqui, com esse pensamento, a gente pode se colocar aqui, ó. Se eu tiver num quarto completamente escuro e tiver que iluminar aqui um quadro que seja metade dele, vamos fazer assim, uma parte dele é azul, tá? Uma parte dele é azul, outra parte dele é amarela e a outra parte é branca. Se eu tiver que iluminar, então vamos supor assim, ó, é um quarto desprovido de luz, tá? O que eu vou fazer nesse quarto? Eu vou iluminar essa placa com luz amarela, tá? Só luz amarela. Que cor ficará a placa? O que vocês acham? Que cor vai ficar iluminada essa placa? Que cor vai ficar iluminada essa placa? Aceito sugestões. A placa normalmente ela é azul, amarela e branca. Eu vou iluminar essa placa apenas com luz amarela. Como ela vai ficar iluminada, então? Aceito sugestões. O que vocês acham? Verde? Amarela? Que cor ela vai ficar? Amarela, verde, azul, roxa. Ai, lembrei daquele videozinho vermelho com azul, da roxo. Olha eu aí. Mais ou menos isso. Bom, vamos lembrar das regras. Quais são as regras? Vamos voltar aqui e vamos lembrar das regras. Regras. Opa, peraí. Tem que desbloquear. Quais são as regras? O azul, ele absorve todas as cores. Ele só reflete azul. Regra: o azul absorve todas as cores, só reflete azul. Ele reflete amarelo? Não. Então ele vai absorver o amarelo. Quando absorve, que cor fica? Quando absorve, fica preto. Ele não reflete amarelo. Aqui ele vai absorver. Ele vai absorver o amarelo. Se ele absorve o amarelo, naquela parte que é azul, se ele absorve o amarelo, vai ficar preto. O que não reflete, o que absorve, fica preto. Aqui em cima fica preto.
Bom, na parte amarela, ele reflete amarelo, vai continuar vendo amarelo. Ok, aqui ele continua vendo amarelo porque ele reflete amarelo. O branco, qual é a regra do branco? O branco absorve, o branco reflete todas as cores. Todas as cores, então ele reflete o amarelo. Se ele reflete o amarelo, o branco reflete o amarelo. Então aqui vai ser amarelo também. Essa placa aqui vai ficar com uma tirinha preta e o resto amarelo. Isso mesmo. Uma tirinha preta e o resto amarelo. É assim que acontece a visualização das cores, tá, pessoal? Então ela vai ficar com uma tira preta e o resto amarelo. Quem é que é Figueira, quem é que é Avaí aí? Tem alguém aí que torce pro Figueira? Tem alguém aí que torce pro Avaí? Sim, não? Quem sabe, talvez? Um dia? Provavelmente. É, isso acontece com camisas de time também, sabe? Deixa eu ver se tem uma camisa aqui. Não tem. Tem. Isso acontece com camisas de time também. Se a gente tem uma camisa de time, por exemplo, vou simular as cores, tá? Não são as cores exatas, vou fazer uma simulação. E nós temos ali uma camisa que é em partes, né? Em partes ela é. Acho que aqui vai ficar muito grosso. Em partes ela é. Vamos ver. Azul. Vamos pintar uns pedacinhos azul dessa camisa. Vou pintar assim metade, metade. Assim. Só dar uma pintadinha. Ela é azul. Vou fazer metade, metade. Ela é azul e branca essa camisa. Tá? Assim. Não quero simbolizar nenhum time, tá bom? Eu vou iluminar essa camisa com uma luz verde. Eu vou iluminar essa camisa com uma luz verde. Opa, tá, vai grossinho assim. Vou iluminar com uma luz verde. Como é que vai ficar essa camisa? Que cores vão ficar essa camisa? Que cores vocês acham que essa camisa vai ficar? Ah, então, isso mesmo. A camisa vai ficar. A camisa. Tcharam, 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 tcharam. A camisa vai ficar. Onde ela é azul, ela vai ficar pretinha. Onde ela é azul, ela vai ficar preta. Aqui. Aqui assim. E onde ela é branca, vai ficar verde. E onde ela é branca, ela vai ficar verde. Ruim de pintar aqui, hein? Onde é branca, vai ficar verde. Ó. Bom, aí tem times que são azul e branco, dependendo da luz que são iluminados, ficam preto e verde, né? É, acontece. Times também podem mudar a camisa, dependendo de como forem iluminados. Tá? Bom, pessoal, isso aqui é como a gente enxerga as cores, então. Tá ok? Eu vou agora passar para vocês, então, um PowerPoint sobre os espelhos esféricos, que é o nosso foco da aula de hoje, então. Tá? A gente vai para os espelhos esféricos. Vamos lá. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui primeiro, me achar na apresentação, porque o PowerPoint muda toda a minha tela. Um pouquinho.
Deixa eu fechar. Aqui. Aqui. E vou parar essa apresentação e vamos para o PowerPoint. Aqui. Vamos ver. Deixa eu. Ok, deixa eu só ajeitar aqui. Ok, então. O nosso PowerPoint, então. Qualquer coisa vocês deem um grito. Espelhos esféricos, então, tá? Nós temos dois tipos de espelhos esféricos. Nós temos o côncavo, que é o espelho que tem a tendência de juntar os raios no foco, por isso que ele é côncavo. E nós temos o espelho convexo, que é o que tem a tendência a esparramar os raios, tá? São os dois tipos de espelho. O espelho côncavo, um exemplo bem prático do espelho côncavo é o espelho de maquiagem, e o convexo, aqueles espelhos de garagem ou de segurança de loja, tá? O objetivo do espelho côncavo, quando ele faz imagem virtual, é ampliar a imagem. Ele reduz, né, o campo de visão e amplia a imagem. Já o espelho convexo, o objetivo dele é ampliar o campo de visão. Oi, tem som? Bom, vamos ouvir o som. Então, quais são os elementos de um espelho? A gente na física desenha esse eixo principal, que ele na verdade não existe, né? É um eixo principal que a gente cria. E a gente coloca um centro de curvatura, que na verdade é o centro da esfera onde é cortado esse espelho esférico, um foco e um vértice, tá? A distância entre o vértice e o foco é a mesma distância do foco até o centro de curvatura. Centro de curvatura também é conhecido como raio de curvatura. Tá? Também é conhecido como raio de curvatura. Ou distância focal. As propriedades dos espelhos esféricos, então. São os principais raios que incidem nesse espelho esférico. Então, nós temos assim, ó, todo raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco ou na direção do foco. Então, num espelho côncavo, o raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. Num espelho convexo, vocês vão saber se é côncavo ou convexo olhando pelos risquinhos que indicam a parte interna do espelho. Então, no espelho convexo, o raio vem pelo lado de fora e reflete que o prolongamento desse raio passa pelo foco. Tá? Segundo tipo de raio. Todo raio luminoso que incide no espelho, passando pelo foco ou na direção dele, reflete paralelamente ao eixo principal. É o contrário do que a gente acabou de ver. Então, ó, todo raio que vem pelo foco reflete paralelo. No espelho convexo, então, todo raio que incide no espelho, que passaria pelo foco, ele reflete paralelo. Terceiro, todo raio luminoso que incide no espelho passando pelo centro de curvatura ou em sua direção, reflete sobre o centro de curvatura. Ó, no espelho côncavo, olha, no centro de curvatura ele vai e volta por ali também, ele não desvia, tá? Ó, ele passaria no centro de curvatura, ó, o prolongamento ali, ele volta na mesma direção. Último raio, então, todo raio de luz que incide no espelho no vértice, ele reflete formando o mesmo ângulo com o eixo principal, segundo a lei da reflexão. Tá? Ó. Todo raio que incide no espelho volta com o mesmo ângulo que ele formou.
Isso vale para o convexo e para o côncavo. O mais importante aqui agora, a formação de imagem nos espelhos côncavos e convexos. Os espelhos côncavos têm várias formações de imagem, e isso a gente tem que ter bem fixo, tá? A gente começa colocando o objeto bem longe do espelho, que é lá antes do centro de curvatura. Todo raio que vem paralelo reflete passando pelo foco, e todo raio que passa pelo foco reflete paralelo. Onde os dois raios se encontram, a gente faz uma imagem, é onde a gente forma a imagem. Nesse caso, a imagem é real, invertida e menor. Como é uma imagem real? É uma imagem real porque ela é feita com os próprios raios refletidos, e toda imagem real é uma imagem que precisa ser precisa de um anteparo para existir, tá? É uma imagem que é uma imagem projetada, tá? E ela acontece entre o centro de curvatura e o foco. Uma imagem real, ela é uma imagem que é projetada, ela é uma imagem verdadeira, ela realmente aparece que está ali, tá? Então, ela é real, invertida, menor e fica entre o centro de curvatura e o foco. Quando a gente aproxima mais o objeto fica entre o centro de curvatura e o foco, nós temos então uma imagem que fica sobre o centro de curvatura também, a imagem é real, invertida, igual e fica sobre o centro de curvatura. Se a gente aproxima mais o objeto, a nossa imagem vai se afastar. Ela vai continuar sendo real, ela continua sendo invertida e ela fica maior. E ela fica atrás do centro de curvatura. Então, num espelho côncavo, toda vez que a imagem é real, ela vai ser invertida. E ela começa sendo menor, igual e maior, tá? Aí, quando o objeto fica sobre o foco, bem sobre o foco, nós temos que o raio que chega paralelo passa pelo foco, e o segundo raio que a gente vai fazer é o do vértice. Os raios, eles são paralelos, eles não vão se encontrar. A gente diz na matemática que raios paralelos se encontram no infinito. Então, aqui a gente traz para a física e a gente pode dizer que a imagem se forma no infinito ou é uma imagem imprópria. Então, a gente usa que é uma imagem imprópria ou uma imagem no infinito. Essa forma aqui é a forma como a gente coloca a lâmpada num farol de carro. Porque no farol do carro a gente quer que essa imagem se dê no infinito, que a luz vá para o infinito no farol do carro. Então a gente coloca a lâmpada exatamente no foco do espelho que tem o farol. Tá? Essa é a colocação da lâmpada no farol do carro. O objeto entre o foco e o vértice. Quando a gente aproxima bem o objeto bem próximo do espelho, no espelho côncavo, a gente tem a seguinte formação de imagem. Ó. Todo raio que vem paralelo, ele reflete passando pelo foco, e todo raio que vem incidindo no vértice, ele reflete com o mesmo ângulo. Se a gente olhar para os raios refletidos, eles abrem, eles não se encontram, mas não são paralelos. Não sendo paralelos, em algum lugar eles vão se encontrar. Como os raios refletidos estão se abrindo, os que vão se encontrar são os prolongamentos dos raios. E aí a gente percebe que os prolongamentos são para dentro do espelho. Lá dentro do espelho se forma a imagem. Quando a imagem se forma com o prolongamento dos raios, ela deixa de ser uma imagem real. Ela passa a ser uma imagem virtual. Então, nós temos aí uma imagem virtual, direita e maior. E ela é dentro do espelho. Uma imagem virtual não é uma imagem projetada, é uma imagem feita com o prolongamento dos raios. Num espelho côncavo, toda imagem virtual é direita e maior, sempre. É uma característica fixa do espelho côncavo. O espelho côncavo ele sempre faz imagem real e invertida. Aí, essa imagem real e invertida pode ser
menor, igual ou maior nessa ordem, conforme a gente vai aproximando o objeto. Quando o objeto está sobre o foco, ele forma uma imagem imprópria, ou no infinito. E quando o objeto está bem próximo do espelho, entre o foco e o vértice, ele é nesse momento que ele faz a imagem virtual, que é direita e maior, sempre. Oi, meu Deus. Já a formação de imagens no espelho convexo. Vocês escutam esse som? O objeto em qualquer posição. Não, ai que pena. O objeto em qualquer. Eu tô rindo sozinha aqui, parece uma louca então. O objeto em qualquer posição. No objeto convexo, não importa em que posição ele esteja. Depois eu vou passar o PowerPoint para vocês, vocês vão entender do que eu tô rindo. Não importa em que posição esse objeto esteja no espelho convexo, ele sempre vai fazer uma imagem virtual, tá? E no espelho convexo, a imagem virtual ela é sempre direita e menor. Não importa em que posição o objeto se coloque. Então, a diferença entre o espelho côncavo e o convexo é que a imagem virtual do espelho côncavo é sempre maior e do convexo é sempre menor. Essa colocação das imagens vocês têm que decorar, não adianta. Vocês podem entender como é, tipo, o objeto lá longe vai aproximando, tá? Então vocês vão ter que entender essa colocação. Isso é muito importante, tá, pessoal? Realmente é muito importante. Tem muitas questões a respeito disso em concursos militares. Sempre tem questão a respeito de posição de objeto ou cálculo também das imagens, objetos e posições. Então, as equações desse nosso dos espelhos esféricos, que são as mesmas equações que nós vamos ter depois para o nosso para as lentes, tá? Então, aprendendo a dos espelhos, a gente vai compreender as lentes com mais facilidade. O que nós temos aqui? Nós temos O, que é a altura do objeto, I, que é a altura da imagem, P, que é a distância do objeto ao espelho, a gente chama de posição do objeto, P', que é a posição da imagem até o espelho, e F, que é a distância focal. Nós temos a equação de Gauss, que é essa que eu estou apresentando para vocês agora. Nós temos a relação do A. A é o aumento linear, é quanto essa imagem é maior ou menor, quantas vezes essa imagem é maior ou menor em relação ao objeto, tá? Nós temos uma outra relaçãozinha do A em relação ao F e ao P, que eu vou passar para vocês depois quando a gente for fazer as atividades. Sinais. Pessoal, a análise de sinais é importantérrima. Não é mais importantíssima, é importantérrima. Quando a gente tem um espelho côncavo, é tranquilo, o foco é positivo. Agora, quando a gente tem um espelho convexo, nós temos que colocar o sinal de menos na frente do foco. Se eles estão dando foco, lógico, se eles estão pedindo o foco, a gente já encontra o sinal de menos na conta, tá? Agora, o sinal do P', se é uma imagem real, o P' é positivo, se a imagem é virtual, o P' é negativo. O sinal do I, imagem direita, é positivo, e imagem invertida é negativo. Nós ainda temos também uma análise do A. O valor do A nos mostra uma coisa e o sinal do A também nos mostra, tá? Que é o que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Vocês têm essa análise na página 216 da apostila de vocês, tá? Eu vou agora pegar alguns exemplos para vocês, tá? Já vou trazer aqui para a gente. Vamos fazer alguns exemplos que a gente tem na apostila.
Vou compartilhar com vocês o quadro e a gente continua. Cadê nosso quadro? Vamos lá. Vou pegar para vocês a apostila. E vamos para o nosso quadro. Bastante teoria, né? Mas vamos lá. Vamos para o quadro e vamos para a parte. Eu vou pegar a nossa apostila. Na nossa apostila, estamos na página 216, nós temos as regras dos sinais. Então, a gente pode ir lá para a página... Meu Deus, deixa eu afinar meu lápis. Aqui. Vamos lá para a página 216, que é onde nós temos as regras dos sinais, e as atividades estão na página 217. Que eu vou pegar algumas aqui como exemplo para a gente já ir trabalhando. Deixa eu só puxar nossa apostilinha, que eu tenho ela aqui. Página 217. Aqui. Ó, trouxe primeiro aqui pra gente, ó. Vamos lá então. Vou fazendo com vocês, vocês vão me perguntando se estão com alguma dúvida. Um objeto real de 4 centímetros de altura está a 10 centímetros de um espelho côncavo de raio 30 centímetros. Determine as características da imagem formada. Então vamos lá. Vamos tirar os dados que a gente tem aqui, os dados que estão sendo apresentados para nós. Um objeto real de 4 centímetros de altura. A altura do objeto é, ó. Pessoal, aqui está falando de objeto real. Existe objeto virtual, tá? Objeto virtual, ele é feito quando é pego uma imagem real de um espelho, tá? Que já foi formada a imagem real e essa imagem real é usada como objeto para um outro problema. Aí ele vira um objeto virtual, tá? Mas é muito raro, tanto que a gente dificilmente coloca quais são as regras de objeto virtual. Se aparecer alguma em algum concurso que eu for procurar mais questões, eu até agora não achei em concursos militares objeto virtual, tá? E são pouquíssimos vestibulares que cobram, então a gente meio que não passa essa parte aí, tá? Então aqui, ó, um objeto real de 4 centímetros de altura. Então nós temos um O, que é a altura do objeto. Se vocês tiverem curiosidade a respeito de objeto virtual e essas coisas, vocês podem me pedir. Eu posso até, de repente, eu gravo um vídeo com umas 2 questões para vocês tirarem a curiosidade, tá? Então, um objeto real de 4 centímetros de altura está a 10 centímetros de um espelho côncavo. É importante saber que o espelho é côncavo. Então, nós temos um P, que é a posição do objeto, de 10 centímetros. E esse objeto tem um raio de 30 centímetros. Se o raio é 30, o foco é a metade do raio. O foco é 15. Nós queremos saber as características da imagem. Tem 2 formas. Uma é por cálculo e outra é por análise, se a gente souber bem as características. Eu vou fazer pela análise dos dados que a gente tem. Olha só. Alguma coisa pela análise a gente pode fazer, depois a gente acha o tamanho da imagem. Então, nós temos aqui, tá? Aqui nós temos o nosso espelho côncavo, que o meu vai sair todo torto. Nosso espelho côncavo. Aqui está o vértice do espelho. E aí nós temos a 15 centímetros o foco
A 30 centímetros fica o centro, né? Aqui nós temos o foco. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui nós temos o foco, que fica a 15. A 30 nós temos o centro. Olhem a distância do objeto. Está a 10. Então, esse nosso objeto, deixa eu subir lá em cima para pegar a setinha que é melhor para fazer o objeto. Esse nosso teórico objeto, vou botar ele de vermelhinho, ele está a 10. 10 não é aqui, pessoal, é entre o foco e o espelho. Aqui está o nosso objeto de 4 centímetros. Então, duas coisas a gente já sabe da imagem. A gente sabe que quando a imagem está entre o foco, o objeto está entre o foco e o vértice, a gente já sabe que a imagem é virtual, certo? E sabe que ela é direita. E sabe que ela é maior, que é a característica, né, do espelho convexo, côncavo, perdão. A gente já sabe disso. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, então, e vai calcular, então, agora, o P' e o I. Vai calcular o P' e o I. Para ter essas dimensões, né, as características da imagem a gente já deu. As características é isso aqui. Mas eu vou aprofundar, vou calcular o P' e o I. As fórmulas que a gente tem desse conteúdo, tá? Nós temos a equação de Gauss, que é 1 sobre F, igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é a equação mais usada, tá? É a equação de Gauss. Nós temos a equação do aumento linear, que é I sobre O, ou também, vejam bem, a gente não usa tudo isso junto, né? Menos P' sobre P. Tem uma outra equação que eu chamo de salvadora, tá? Que é essa equação aqui, ó, que ela é uma junção da equação de Gauss com essa outra aqui, ó, que é F sobre F menos P. É uma equação muito boa que faz a gente achar o aumento linear e depois fica muito mais fácil para a gente achar as outras coisas, que é o caso desse nosso problema aqui. Tá? Então, eu vou usar essa equação aqui para achar o aumento linear e depois a gente vai achar o I e o P'. Então, eu vou aqui, ó. A é igual a F, que é 15, sobre 15 menos 10. E eu vou achar o aumento linear. O aumento linear vai ficar 15 sobre 5. Aumento linear vai dar 3. Esse 3 significa que a imagem é 3 vezes maior que o objeto. É isso que significa esse aumento linear. Então, se o objeto é 4, a nossa imagem será 12 centímetros. Só que se a gente for aplicar na fórmula, 12 centímetros, tá aí. E agora a gente vai achar o P', usando o aumento linear, que é menos P' sobre P. O aumento linear é 3, vai ficar menos P' sobre 10. Jogando para lá, nós vamos ter, então, menos P' igual a 30. O P' vai ficar menos 30 centímetros. Esse menos aqui significa que ela é virtual. E esse mais aqui, ó, significa que ela é direita.
tá? Então, essa aqui é uma análise bem completa da forma que é a nossa imagem. Alguma dúvida aqui, pessoal? Bom, vamos fazer a número 5, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? E aí a gente continua. Vamos tentar fazer ela, então? Está na página 217. Então, vamos para a correção dessa questão. Nós temos o seguinte aqui, ó, alguns detalhes bem importantes dessa questão. Vamos lá. A gente tem, então, um objeto de 10 centímetros de altura é colocado diante de um espelho esférico. A gente não sabe qual é o espelho. A imagem formada é virtual. Isso aqui é importantíssimo. Essa imagem é virtual. E está a 30 centímetros do espelho e possui 2,5 centímetros de altura. Então, nós temos alguns dados aqui que são importantes para a gente. Ó. Quais são esses dados? Nós temos um objeto de 10 centímetros de altura. Então, nós temos o O, que é a altura do objeto, que é 10 centímetros. A imagem é virtual e está a 30 centímetros do espelho. Então, nós temos um pelinha. Pelinha virtual tem que ser negativo. 30 centímetros. Tem que ter esse negativo. Se não tiver esse negativo, pode apagar que está tudo errado. E essa imagem tem uma altura de 2,5 centímetros. A gente sabe que uma imagem virtual ela é direita. Então, o sinal aqui ele é positivo, tá? Porque uma imagem direita ela é positiva. Se vocês olharem na tabela de sinais ali da apostila da página 216, não tem a parte das imagens, tá? Mas tem a parte do A. E é a mesma coisa, vocês podem complementar do lado. O I maior que zero, vocês podem complementar isso aqui, ó, lá, ó. Bem isso aqui, ó. Vou botar aqui em cima, ó. O I maior, o I maior que zero, tá? É uma imagem real. E o I menor que zero, não, é o contrário, perdão. O I maior que zero é uma imagem direita, direita, Ana Paula. E o I menor que zero é uma imagem invertida, tá? Direita é que ela fica para o mesmo lado do objeto, e invertida é que ela fica de cabeça para baixo mesmo, tá? Calcule a posição do objeto em relação ao espelho. Então, a gente quer calcular o P. Então, a gente pega a equação do aumento linear, mas só relacionando o I, o O, o menos pelinha e o P. E substitui. O I é 2,5, o O é 10. E lembra que isso aqui, pessoal, é o aumento linear, né? É igual a menos 30 sobre o P, que é o que a gente quer encontrar. 2,5 e 10, a gente até pode simplificar que vai dar 1/4. Quem não sabe pode deixar assim e toca adiante. Então, pessoal, a gente já tem aqui o aumento linear, tá? Olhando esse pedaço aqui, a gente já sabe que o aumento linear é 1/4. Depois eu falo disso para vocês. E aqui vai ficar 30 positivo sobre P. Multiplica cruzado para cá. O P, que é a posição do objeto, vai ficar 120 centímetros. Está aqui, então, a posição do nosso objeto, 120 centímetros. Tranquilo? Agora, calcule a distância focal do espelho. Um detalhe. Olhando aqui para o aumento linear, 1/4 significa a gente falar que, significa a gente falar
esse 1/4. Meu, não é isso. Falar que o A é 1/4, isso significa a gente dizer que a imagem é 4 vezes menor que o objeto, tá? Então, se a imagem é virtual, se ela é virtual, ela é sempre direita. Se ela é virtual e menor, só sobra um espelho para a gente. Que espelho que é esse? Convexo. Porque o côncavo é virtual e maior. Então, a gente já responde a letra C, que ela é virtual e menor, ela vai ser espelho convexo. Vamos achar a distância focal. Como a gente já tem o A, a gente tem o P, a gente pode ir por aqui, ó, que é uma fórmula mais fácil da gente usar. Se alguém foi por outra equação, não tem problema nenhum, nós vamos chegar no mesmo resultado. Ó. 1/4 é o A, o F é o que a gente quer, e F menos o P, que é 120. Multiplica cruzadinho, eu vou ter, multiplicando cruzado, eu vou chegar aqui em F menos 120, igual a 4F. Isso aqui vai ficar menos 120, igual a F, 4F menos F vai dar 3F. O 3F, o 3 passa dividindo, vai ficar menos 120, dividido por 3, a distância focal menos 40 centímetros. Distância focal é 40 centímetros e esse menos aqui é o que diz que o nosso espelho é convexo. Ok, pessoal? Entenderam ela? A número 11 está lá na página 218. Então, essa aqui está na página 218. Vou dar um tempinho, então, para vocês fazerem ela, tá? Vamos lá, trabalhando, então. Vamos, então, corrigir ela. Coloca-se um objeto de 15 centímetros de altura, esse é o O, né, que é 15 centímetros de altura, a 60 centímetros de um espelho esférico côncavo. Então, o P é 60 centímetros, que é a posição do objeto, cuja distância focal é de 20. Então, aqui já tem que vir na cabeça de vocês algumas características, ó. Vocês já têm que começar a pensar assim, ó. Tá, vamos lá. Ó. Aqui está o vértice, né? A distância focal é de 20. Aqui, 20. Então, o raio aqui, que é o centro de curvatura, vai ser 40. Mas o objeto está colocado aqui, ó. Aqui assim foi colocado o nosso objeto. Ó. Ele está além do centro de curvatura. Quando o objeto está colocado além do centro de curvatura, a nossa imagem se forma aqui no meio. Ó. Ela é real, invertida e menor. Então, aqui a gente já tira a letra B, ó, que é real, invertida e menor. Tá? A gente já tira essas características lembrando, por isso que é tão importante a gente saber aquela posição do objeto em relação à imagem. Mas vamos para os cálculos. Quer saber a posição e a altura da imagem, ou seja, quer saber o I e o P'. Para isso, a melhor coisa é a gente sempre encontrar o A. E com os dados que nós temos, gente, essa aqui é a equação mais simples de se usar para achar o A. A gente pode vir pela equação de Gauss, mas é sempre fração. A gente tem às vezes aquela dificuldade um pouco em lidar com fração, tirar mínimo, erra sinal. Então, vamos para essa aqui. Ó. Quem fez pela de Gauss não está errado, tá? O F é 20
É espelho côncavo, então não tem que se preocupar muito com o sinal. E aqui vai ser 20 menos 60. Então, o aumento linear vai ficar 20 sobre menos 40. O aumento linear vai ficar 20, simplifica, né? Vai ficar 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Deixa a fração. Esse menos significa, ó, lá olhando nos sinais, o que significa o sinal de menos na frente do A? Significa que a imagem é invertida. Ó, fechou com a característica. Ó. Esse menos significa que a imagem é invertida. E 1 sobre 2, sempre que o A for um número menor do que 1, uma fração, 1 sobre 2, né? 1 sobre 4, 2 sobre 3, uma fração em que o denominador é maior que o numerador, significa que a imagem é menor. Então, isso aqui significa que a imagem é 2 vezes menor que o objeto. Então, já fecha aqui, ó, a imagem é menor. Agora, vamos achar, então, o tamanho da imagem, vai ter que dar 7,5, e a posição. Então, vamos ver aqui o tamanho da imagem. A igual a I sobre O. Aqui vai ser menos 1 meio igual a I sobre 15. Esse 15 está dividindo, passa para lá multiplicando, eu vou ficar com 15 sobre 2, é igual a I. O nosso I vai dar menos 7,5 centímetros. O que é esse menos aqui na frente? Esse menos significa que a imagem é invertida, tá? Então, tá aqui a nossa tamanho da imagem. Agora, então, vamos ver a posição dessa imagem. A é igual a menos P' sobre P. O A é menos 1 meio, o P' é o que a gente quer encontrar, e o P é 60. Então, vai ficar menos 60 sobre 2, é menos P'. Vai dar aqui, o P' é 30 centímetros. P' positivo significa que a imagem é, lá na apostila de vocês, ó, P' positivo, imagem real. Então, duas formas de analisar as características da nossa imagem, tá? Então, pelo cálculo e pela análise da posição. Tranquilo até aí? Entenderam certinho? Bom, vamos fazer essa número 17 que fica na página 220. Página 220, tá ok? Vamos fazer ela então. Enquanto eu vou procurar mais umas aqui, bem rapidinho. Então, olha só, o espelho é côncavo. Então, aqui nós temos o vértice do espelho. 10 centímetros depois, nós temos o foco. 20 centímetros depois, nós temos o centro de curvatura, que é o raio, né? Então, aqui é 10 centímetros, aqui é 20 centímetros, que é justamente onde está o nosso... Meu Deus! Que é justamente onde está o nosso objeto, ó. Nosso objeto está justamente aqui, onde está o centro de curvatura. Qual é as características da imagem quando o objeto está sobre o centro de curvatura? Bom, começa a gente colocando o objeto aqui atrás. Quando a gente coloca o objeto aqui atrás, o objeto fica aqui no meio, menor. Quando a gente coloca o objeto sobre o C, a imagem vem sobre o C igual. Quando a gente coloca o objeto entre o C e o F, a imagem vem aqui para trás em maior. Então, aqui nós temos uma imagem real e do mesmo tamanho que o objeto. Pronto, está resolvida. Viu? Que simples? Não, Cone, você não entra aí.
Desculpa, gente, é meu gato que tá de cone, tá tentando entrar nos lugares que ele não cabe. Não, senhor, atrás do meu computador não. Se desligar foi ele, tá? Entenderam? Viu como é simples? Uma análise bem simples de fazer, tá? É só saber direitinho as características da posição do objeto e da posição da imagem. Uma questão bem rápida e bem fácil, tá? Eu quero pegar uma outra aqui para vocês rapidinho. Deixa eu só achar aqui, bem rápido. Deixa eu ver se eu acho. Tá, vamos dar apostila aqui que tá mais na mão. Vamos ver. Alguém tá vendo uma da apostila aí que a gente pudesse fazer rapidinho? Pode falar com o microfone, pessoal. Ó, tem essa aqui, ó. A número 3, da página 219. Vamos fazer essa aqui. Essa. Aqui, ó. Questão número 3. Não, tu não consegue subir aí. Desce. Não, não, não. Vamos tentar fazer essa aqui, ó. Estamos indo para a finaleira. Tempinho para vocês fazerem a número 3, página 219, tá? Então aqui, página 219. Rapidinho, tentem fazer. Aí eu já vou corrigir. É assim, é para vocês verem como quando a gente aprende uma coisa, eu sempre falo assim, ó, que na física muda a historinha produzida, sabe? Eles mudam aquela historinha que eles contam, mas a teoria da física e a forma de resolver continua a mesma. Então, olha só, a anterior era um raciocínio que esse aqui vai ser exatamente o mesmo. Ó. É um espelho côncavo. Então, nós temos aqui no espelho côncavo, a gente faz aquele eixo principal. Nós temos o vértice. Aí nós temos uma distância focal, né, que é 4 centímetros. Então, o centro de curvatura aqui, né, vai ser 8 centímetros. Deixa eu botar esse 8 um pouquinho mais para o lado. 8 centímetros. E aí, o objeto é colocado exatamente nos 8 centímetros aqui. Ó. Botei meu objeto para o lado. Exatamente nos 8 centímetros aqui. Ó. É colocado o objeto. Então, gente, característica da imagem do objeto colocado sobre o centro de curvatura. Mesmo tamanho do objeto. Letra B. Então, não temos erro nesse tipo de questão. Certo, pessoal? Então, assim, ó, eu vou passar no Classroom daqui uns minutinhos, acredito que até ali por 1 hora eu já consigo fazer o upload de tudo, tenho vários vídeos para fazer. Eu vou fazer upload desse vídeo da aula, já vou botar o PDF de vocês e vou colocar também uma lista com gabarito dessa parte de ótica dos espelhos esféricos, tá? Então vocês acompanhem ali, que eu já vou passar para vocês. E para segunda-feira, deem uma olhada nessas questões da apostila aqui que a gente tem, elas vão até a página 225. Deem uma olhada nessas questões, tá? Que aí a gente pode tirar algumas dúvidas na segunda-feira e entrar já na parte de refração. A gente vai fazer refração, lâminas paralelas e de outro plano na segunda-feira. Depois, na sequência, a gente vai entrar em lentes e problemas de visão. Tá ok? E aí a gente já termina essa parte de ótica e vai para termo. Até final de agosto a gente termina tudo. Tá bom, pessoal? Uma ótima semana para vocês, então. Certo? E fiquem bem. Tá bom? Espero vocês na segunda, então. Todo o ânimo. Vamos lá, sem desanimar. Vamos lá, pessoal. A gente tem que estudar, né? Que os concursos estão aí.
Tem muita gente que está desistindo e a gente não pode desistir, porque agora é nossa hora, tá? Sabem disso, tá bom? E ó, vamos lá, força aí, pessoal. Tchau para vocês.